Fala galera, aqui é o PV e vamos hoje para mais um Mão A, beleza? A história começa em um campeonato nacional de Kendo. Vemos que temos vários participantes lutando entre si para ver qual será o melhor. O foco é mudado para uma luta que está chamando a atenção, quando de repente um dos competidores acerta bem no rosto do adversário. Logo em seguida, acerta a região do punho, neutralizando o movimento das mãos. Logo ele ataca as costelas do adversário, causando desconforto, e com isso ele finaliza com 3 ataques poderosos nas costas e na cabeça. E com isso o adversário cai no chão, admitindo sua derrota. Então, um dos juízes fala: "Ele é incrível, o participante Yeshu-Ho finalizou a partida em menos de 20 segundos. Eu nunca vi alguém como ele é incrível. Claramente, ele superou totalmente os seus limites." Então vemos ele segurando a sua espada de madeira e logo em seguida ele começa a tirar o capacete de proteção. E o juiz continua aclamando ele, dizendo que ele é um competidor único e que nenhum outro vai aparecer tão cedo como ele no mundo. Então aparece a imagem do protagonista pela primeira vez. Ele exala uma expressão de sério, então mostra o seu passado 3 anos atrás. Está um céu avermelhado e chovendo bastante. E mostra aí uma casa de shows chamado Zeus. E mostra o nosso protagonista, que vamos chamar ele apenas de Ie. Ele está com a cara sério, segurando uma espada na mão. As luzes do show se preparam para mostrar o seu comportamento bruto contra os homens que estavam no ambiente. Sobrando apenas 3 homens, ele se prepara para atacar em conjunto. Então vemos a espada sangrando e Ie, com a espada sangrando, prepara um ataque contra eles. Ele, olhando com uma expressão de sem emoção, prepara para se defender do ataque, enquanto eles contam até 3 para atacar em conjunto. 1, 2, 3. Quando eles 3 se preparam para atacar, o protagonista olha com um olhar brilhante para cada um deles e efetua o primeiro ataque diretamente no peito daquele homem, o fazendo arregalar os olhos de dor enquanto voava ketchup. Enquanto um estava ferido, o outro vem e tenta atacar pelas costas, mas é então que ele levanta a espada para cima e efetua um corte perfeito em sua mão, fazendo cair ambas as suas mãos juntamente com a serra elétrica. Logo em seguida, ele ataca com a espada novamente em várias direções do corpo, fatiando totalmente o inimigo. Então ele solta o ar pela boca, descansando um pouco. Logo então, um dos homens que estava no chão fala: "Quem é você exatamente?" Então o protagonista não fala nada, apenas encara o homem que está lá em cima do palco. O homem, sorrindo enquanto soltava fumaça de charuto, fala: "Isso é mortal, só cortando pessoas, hein?" O nosso protagonista apenas encara fixamente e sem esboçar reação nenhuma. Logo em seguida, ele aponta sua espada para aquele homem e esse homem, com charuto na mão, apenas encara com uma cara assustadora. O protagonista, apenas apontando para ele, diz: "Um de nós deve morrer." Então novamente passa as mãos cortadas com a serra elétrica no chão e o homem gritando de dor enquanto sai muito ketchup dos braços dele. Então aparece um homem atacando o protagonista por trás, enquanto aquele homem, sorrindo seriamente, fala: "Não deveria juntar nossas mãos agora?" O protagonista olha para ele e diz: "Você matou a minha irmã e isso causou a morte da minha mãe. Você é meu." Então corta para 2 anos atrás. Em Gangnam está um tempo chuvoso e mostra uma casa com a luz acesa. E Ie fala: "Durma bem, mãe." Então no fundo, um jornalista falando: "Com a recessão econômica em curso, indivíduos autônomos estão sofrendo acessos diretos em uma área de Seul. Mesmo dojos de taekwondo e kendo, bem como restaurantes de frango, estão fechando. Esperamos que todos os indivíduos autônomos permaneçam fortes nesse momento." Logo em seguida, noticia que está tendo uma série de ataques contra mulheres e uma das vítimas falam: "Será que tem que ter um massacre para que o povo acorde?" Então o protagonista pega o controle, desliga a TV e sobe as escadas, chegando até o seu quarto. Quando ele entra em seu quarto, ele vê vários objetos, principalmente as suas espadas e a sua roupa de kendo. Então ele segura um troféu e coloca dentro da caixa. Ele observa quem está entrando em contato com ele por ligação. Então era seu diretor, ligando perguntando se ele tinha saído do kendo, elogiando as habilidades de Ie e que, se ele quiser viver de kendo, era melhor ele abrir um dojo para ele. Então Ie fala que precisava de um emprego e aquele homem logo em seguida fala: "Apenas se torne instrutor do meu dojo, eu vou te tratar bem." E Ie falando que agradecia, mas ele não precisava. Então o homem diz: "Você não é engraçado, hein? E, por acaso,
você encontrou algum emprego? E ele cita um restaurante, mas ele ia passar mais de 12 horas trabalhando. Então, vemos a foto da mãe junto com ele e uma bebezinha. Então ele falou que precisava desligar porque iria fazer as malas. Então ele pega suas fotos e começa a jogar dentro de uma caixa. E mostra a foto dele quando era mais novo, quando ele ainda treinava e olhava as fotos sem exalar emoção nenhuma. O cara não exalava emoção desde quando era pequeno. Novamente, outra foto, ele, a irmã dele e a mãe. Nessa próxima foto, com o troféu na mão e a irmã mais nova dele sorrindo. Olha que bonitinha. Então, ele vasculha as outras fotos, ele vê mais uma foto da mãe dele, já velhinha, e a irmã dele adolescente, e ele já servindo o serviço militar. Então ele olha sem vida para a foto da sua mãe novamente, aparece eles na universidade, tirando a foto junto. Então, na próxima cena, a irmã dele está reclamando da foto, dizendo: irmão, por que você não sorri? É por isso que ainda está solteiro. E ele apenas fica calado, olhando para os arbustos. Então a mãe dele pergunta: você vai realmente para Seul? E ela fala: mãe, não se preocupe, que Seul é seguro. E ela fala: não é apenas uma ou duas pessoas que são aceitas nas universidades de Seul, das províncias, e encontre um lugar para morar. Então o irmão dela, mexendo nas folhas do arbusto, ele fala: se acontecer alguma coisa, desenhe um sinal de infinito. E ela perguntou: infinito? E ele não fala nada, apenas encara os arbustos. Logo mostra uma cena dele quando estava em alguma escola, com algumas gotas de sangue e sujo. Ele se aproxima da sua irmã, ela pergunta: você está bem? Ela continua: irmão, por que você não fugiu? Então ele fala: porque eu me preocupo com você. Então aí a gente já percebe que ela já sofria bullying desde o passado, ou algum tipo de perseguição, né, galera? Então ele, segurando a folha, diz: é um 8 deitado, que significa infinito. Ela fala: nossa família é seriamente preocupada, não precisa disso tudo. Então aparece uma moça logo em seguida que estava levando uma bolsinha de marca, e ela é chamada de Sua ou Suá. Tá aí, ó, é a prova que tá chamando ela de Sua aí, ó. E ela percebe que é a Sieyon. Então ela fala: mãe, essa é a sua. Ela vai alugar uma casa e vai morar sozinha. Aí a mãe dela diz: olá, quer tirar uma foto juntamente com a gente? Para ficar de recordação. Logo tira uma foto junto. E com isso, volta para o nosso protagonista, que está jogando a foto dentro da caixa de mudança. Então o celular toca novamente. E quando ele vai pegar, ele bate no troféu sem querer e o troféu cai no chão. Isso aí parecia que gera algum tipo de premonição e quebra. Ele encara o troféu quebrado enquanto segura o celular e do lado de fora está chovendo forte. Ele olha para a tela do celular e sua expressão muda totalmente, lembrando de todas as coisas que aconteceram com aquelas mulheres, e um rosto chiado aparece em sua mente. Mas quando ele olha para a tela, tem alguém que está pedindo desculpa à irmã dele e disse que iria primeiro. Ele pega o celular e faz uma ligação e não consegue fazer a ligação porque o sinal estava ruim. Então ele começa a ligar para um número do telefone, que é o número 112, que eu mesmo não sei se é da Coreia, né? Então logo muda para uma cena de um prédio, está chovendo bastante e alguém está no banheiro, e vemos que temos um par de mãos que está se lavando. Na próxima cena, vemos uma porta se abrindo e logo um ser tenebroso aparece dizendo: muito fácil. Então vemos que um homem no escuro está segurando um diário ou uma agenda. Ele está falando isso. Não é estranho? Está se repetindo esse desenho várias vezes. Então o homem fala: pegue o que é que for importante e vamos embora. Ela ainda está recebendo ligações. Então mostrou que era o irmão dela que estava ligando. Ele joga o diário no chão e diz: vamos embora. E a porta se fecha. E quando vemos um par de pernas pendurado e um corpo pendurado no teto e vários sinais de infinito. Nossa, mano, que dó, cara. Era a irmã dele, cara. Ô, sofrimento. Logo então, a cena corta para um funeral, onde vemos a foto da irmã dele e a família está reunida de joelhos, se lamentando pela perca. Então Ye está recebendo carinhos em palavras de algumas pessoas quando ele nota a amiga da irmã dele se aproximando. Ela encara ele com uma expressão de tristeza e ele, como sempre, com um olhar sem vida. Ele se aproxima dela e pergunta se ela queria uma taça. Ela diz que não, que estava se sentindo mal naquele momento. E ela apenas diz: tudo bem. Ela perguntou: como está sua mãe? Ele responde que ela estava deitada, pois estava cansada. Ela olha para ele e diz: por favor, não me siga, eu ficarei bem. E ele diz: ok. Mas não entendi agora essa parte, porque logo em seguida os dois estão juntos, um do lado do outro. E do nada, ela olha para essa coisa que não lembro o nome. Ela encara e faz uma expressão de estranheza, parecendo até que conhece o que é aquilo. O Ye, como sempre, sem esboçar reação, e ela quebrando o silêncio, e fala: ô, podemos sair e conversar? Oxi,
mas você não queria que ele seguisse ela até agora? Ô, mulher doida mesmo, viu? Parece até que é bipolar. Então ele pega o café na máquina e ela está sentada roendo as unhas, enquanto está do lado da máquina do café. Então ele se aproxima com o café e pergunta: o que é que você queria falar? Ela tira a unha da boca, enquanto vemos o cafezinho gostosinho, saindo fumaça, tudo bem quentinho, do jeito que nós gostamos. Ele olha sem expressão, como sempre, e ela fala: opa, você realmente não está triste? Você é realmente um psicopata sem emoção, igual como sua irmã falou. Ela tinha razão sobre isso. E ele não fala nada, apenas fica calado. E ele lembra daquela cena na escola, que ela fala: por que você não fugiu? De repente, dizendo: eu se importo com você. Logo após ela diz: eu pensei que você fosse um psicopata. E ele acaricia a cabeça dela, enquanto ela chora. E aí vem a primeira cena do nosso protagonista sorrindo. Finalmente! Agora sim! Mostrou porque ele não podia sorrir, porque ele fica parecendo o personagem do Sung Ji-woo. Quem sabe do Solo Leveling sabe, né? Então, volta a cena, que ele fala que a irmã dele morreu. E como está tão calmo, ele fala que não pode tirar muito tempo, que está de luto. E ela apenas fica calada. E ele diz: se não tem nada a dizer, estou me retirando. Ela pega a bolsa, se levanta e vai embora, deixando o café para trás. Então vemos que ele está novamente entrando lá, para dentro do funeral. Ele encara aquele negócio com flores, que a menina estava olhando. Com isso, se passa 3 anos. Em um prédio, ele está lendo algum tipo de livro que parece que é de finanças. Ele pensa: 1 milhão de won? Então vemos uma mesa de maquiagem que parece que era da irmã dele. Ele se aproxima, vê algumas roupas penduradas e pega uma roupa preta que parece que é de dormir. Então ele vê alguns livros dentro de uma caixa azul. Ele pega aquele diário e quando abre, tem uma foto, e quando vê, é a irmã dele e a amiga. Como sempre, ele sem reação nenhuma. Mas quando ele folheia a próxima página, ele faz uma cara assustadora. E pela visão de seus olhos, ele vê o infinito, que foi o símbolo que ele falou para a irmã dele fazer quando tivesse em perigo. Então aparece aí a universidade e ele está sentado no banco, enquanto passa alguns alunos olhando para ele e se pergunta: quem é ele? É a primeira vez que eu vejo ele aqui. E ele sem esboçar reação nenhuma. Então a amiga da irmã dele chega, aparece e ela pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele mostra a foto perguntando: onde foi isso? E ela fala: tiramos essa foto quando estávamos em um clube. Ele diz: isso não é um clube, olhando seriamente para ela, e ela faz uma cara se perguntando: o que é que esse cara quer? Então ela olha para o lado e mostra a cena de um bar. Está as duas olhando no celular e a irmã do prota vai e olha o celular da amiga. E ela começa a falar com alguém que parece ser o opa dela, que terá um evento de biquíni durante 3 dias e que se ele fosse, daria uma refeição gratuita. Então a irmã do prota falou: que é isso? Você realmente me assusta. Precisa digitar desse jeito? E ela fala: por que você está me espiando? Então ela fala que para ela é muito chato ficar mandando texto para os clientes. Então a amiga fala: amiga, não precisa se preocupar, que é só copiar e colar. Então vamos. A próxima cena que aparece, que já é 5 horas, não sei se é da manhã ou da tarde. Então está aí, as mulheres estão se trocando na loja de biquíni e a irmã do prota está tirando foto. Então a irmã do prota fala: você está bonita hoje, hein? E ela fala: mas eu estou bonita todos os dias, não? Então ela diz: vamos tirar uma foto junto. Então a amiga dela diz: você tá louca? Não devemos deixar rastro. A irmã do prota diz: o cliente comprou isso para mim, eu tenho que usar pelo menos uma vez. E volta para ela em um Starbucks. E ela fala que trabalhava em um bar. E o Ye fala: um bar? O lugar que faz coquetel? E ela fala: sim, esse tipo de bar. Ela explicou que quem enviou aquelas flores de condolência foi o dono do bar. Ele já estranha esse tipo de bar. E ela fala: isso não é estranho. Os clientes sentam do nosso lado e apenas ficamos conversando com eles. Se eles tentarem nos tocar, eles vão ser colocados para fora à força. Ela explica para ele que é apenas uma taxa que elas fazem para pagar as contas. Ele pergunta: isso é tudo? Você não está escondendo nada da minha irmã, não é mesmo? Ela coloca a unha na boca de novo e quando ela de repente nota uma silhueta olhando para eles. E quando ela percebe, faz uma cara de assustada. Ele nota que ela ficou estranha e ela se levanta dizendo: tô indo embora, tenho que ir para minha classe agora. Ele apenas olha para baixo, cerra os punhos e vem uma lembrança quando ele está na casa dele. Ele esmurra a parede com toda a força, com a expressão de cerrar os dentes, enquanto cai ketchup na folha que estavam os símbolos de infinito. Ele amassa aquele pedaço de papel e volta para a cena da mão enfaixada. E aí ele percebe que não foi suicídio, mas sim que mataram a irmã dele. Então, no mesmo dia, em uma delegacia,
vemos que Ie está sentado enquanto um dos responsáveis está mexendo no computador. Então ele fala: então você acha que a sua irmã foi assassinada? Por acaso você teria provas? Então Ie fala para ele que pediu a irmã para fazer sinais de infinito se estivesse em perigo. E o homem começa a debochar dele dizendo: e como envia isso em texto? E Ie explica que era só ela digitar o número 8, que foi isso que eles marcaram um com o outro na escola. Ele continua zombando dizendo que ela chamaria você em vez da polícia, né? E Ie explica que ela trabalhava em um bar e nunca tinha contado para ele. E com isso, ela escreveu em um caderno. E ele, vendo a cara de Ie sem expressão nenhuma, fala: Então o homem diz: o funeral já foi feito, não é mesmo? Ela não foi cremada? Seria necessário uma autopsia para saber se foi assassinato ou suicídio. Mas, quando o relatório inicial de morte chegou, você declarou que foi suicídio e se opôs a uma autopsia. Mas Ie fala que a mãe dele foi contra fazer a autopsia. E o cara continuou com aquela cara de dúvida. Então ele fala: de qualquer forma, não vai dar para continuar a investigação. E ele, desapontado, suspeita que aquele bar que ela trabalhava tenha algo a ver. E pediu para ele investigar algumas pessoas que trabalham lá. O homem encara com a expressão de raiva em seus olhos e diz que não daria certo. E ameaça Ie dizendo que ele exalava mais ser suspeito do que o povo do bar, porque ele não tinha emoção nenhuma. Ie apenas fica calado. O homem pede para Ie trazer mais provas concretas para que ele pudesse dar início à investigação. Ie se levanta da cadeira e fala: entendido. Então aquele homem fica falando em voz alta para todos ali ouvir, até mesmo Ie. O cara acha que qualquer pessoa hoje em dia pode ser detetive e continua falando enquanto Ie escuta tudo. E ele diz: de onde você tira esses absurdos? Ie apenas abaixa a cabeça e sai sem falar nada, mas dava para ter a sensação de que ele estava pensando, e ele se retira da delegacia. Então chegamos à noite e Ie está passando pelas ruas enquanto mexe em seu celular. Ele olha de longe um local brilhante e se aproxima. Era o local onde sua irmã trabalhava. Com uma cara de sério, ele apenas respira fundo e desce as escadas lentamente enquanto ele descia. Um homem nota sua presença e diz: você veio sozinho? E ele fala que é a primeira vez dele naquele lugar. Então o homem abre a porta para ele entrar e mostra para ele o caminho. Enquanto vemos um homem ao telefone, esse homem encara ele enquanto está em ligação. E logo em seguida, vira o corpo e fica afrouxando a gravata. Então o homem guia Ie até a entrada. Então aquele homem está falando com o chefe dele e pergunta se está acontecendo alguma coisa. E Ie dá aquela olhada para trás de leve, percebendo que aquele homem estava falando com algum chefe. Então Ie fica memorizando cada detalhe do lugar, citando os metros da entrada até o balcão e o nível de proteção. E ele percebe e fala: no centro da loja, um hall no centro e quartos com cortinas nas paredes. Ele estranha que só existe uma porta para estrangeiros. Ele se senta em um sofá quando aparece uma mulher de cabelos curtos para atender ele. E ela diz: irmão, você é bonito, hein? Você já esteve aqui antes? E ele diz que é a primeira vez. Opa, será que agora ele vai mostrar que vai ficar envergonhadinho? Fica envergonhadinho, cadê? E ela explica que isso é uma barra de rotação e que só era permitido conversar, nada de toques. Ele acena, confirmando, e queria saber mais. Ele perguntou com um olhar assustador: você conhece alguém com o nome de Sieyon? A moça então fala: Sieyon? A Arumi, ela não trabalha mais aqui. Ela cita que não vê ela há um tempo, pois tinha desistido do trabalho. E ele olha e pensa que quando ela estava sorrindo, seus olhos estavam duros e os cantos da sua boca forçados. Eles sabem de algo. Então ela pergunta o que é que ele queria comer e beber. E ele aponta querendo algo do cardápio. Ela acena e diz que ótimo e que já voltava. Então vemos que ela foi em direção àquele homem da portaria e fala para ele que o MC estava procurando a Arumi. Ele fala: Arumi? E guarda o celular. E ela diz: quero dizer a Sieyon. Ele faz uma cara e diz: o quê? E mostra alguns momentos atrás e ele entra e passa por ele. E vemos aquele homem falando com o chefe dele e o chefe fala: disseram que não haveria investigação, mas parece que ele está resolvendo o problema com as próprias mãos. De qualquer forma, esse cara está me irritando, então é melhor lidar com isso com antecedência. Mas aí mostra pro celular e vê que aquele filho da mãe do detetive. Que raiva, mano. Então aquele fedorento. Ele tá traindo o povo. Então ele percebe que é o homem que o detetive falou que estava falando com a mulher. Então a mulher fala: eu digo que as reservas estão cheias e manda ele embora? Ele fala: não, isso não é necessário. Apenas diga às crianças para não falarem sobre Sieyon. Apenas faça-os dizer que não sabem de nada sobre ela. Ele pergunta: onde estava a Sieyon? E ela diz: eu não vejo ela faz um tempo. Então ele fala pra ela fingir que não sabe de nada. E ele começa a sorrir com esse tique nervoso dessa gravata aí. Então voltamos para o prota.
que está perguntando: você não sabe de nada sobre ela? E vemos que já é outra moça. E a moça explica que só trabalha ali há 2 dias. E ele vai falando com outras mulheres e todas falam uma desculpa diferente para ele, uma mais mentirosa que a outra. Então vemos que Ye está com a cabeça baixa depois de beber 2 garrafas dessas cheias. Então ele pensa: nenhuma pessoa sabe. Então a primeira moça chega e fala: as suas garrafas já acabou, você quer outra? E ele fala: não, obrigado, vou embora. Ela pega e pergunta: qual vai ser a forma de pagamento? Cartão ou dinheiro? E ele diz: no Prixi. Brincadeira, o cartão de crédito, por favor. Ela pega e leva o cartão e fala: aguarde um pouco que mais tarde você pode verificar o pagamento. O Ye estava pensativo no seu lugar. Enquanto ela passa o cartão, ela fala para ele que o Ye não tinha encontrado nada. Então ele fala: entendo. E perguntou a hora para ela: já é 1h30 da madrugada. Ele fala: entendido. Enquanto ela vai devolver o cartão, ele pega o celular e faz uma cara assustadora e diz: seria melhor colocá-la em um local onde ele não pudesse se afastar. Então o prota vai embora enquanto eles se despedem dele. E vemos ele andando nas ruas pela madrugada, já meio tonto de tanto beber. Ele se aproxima de um poste e se encosta nele. Enquanto ele se equilibrava no poste, ele vê alguns folhetos no chão e escurece seu rosto. Então vemos que 3 homens estão de olho nele de longe. Mas olha a cara desses caras, mano. Imagina depois da surra que levar. Vamos só esperar. Eles vão seguindo o prota pela rua. Enquanto isso, não há movimentação nenhuma. Então, Ye para e olha com fúria para trás. Então vemos Ye abaixado, querendo vomitar. Aqueles 3 homens observavam Ye. Parece que ele estava bem mal. E o cara lá atrás já percebe. E eles sorriem, dizendo: essa daí é uma presa fácil. E começa a perseguição contra Ye. Ye pega a folha no chão e coloca o capuz. Então um dos homens coloca a mão nos ombros do prota. Então Ye pergunta: quem é você? E ele fala: me siga. E vemos que eles passam por alguns becos e logo Ye é jogado na parede e batendo as suas costas. Ele agora estava cercado pelos 3 homens. E os homens ameaçam ele dizendo que ele gastou muito e pediu um pouco do dinheiro que ele tinha. E é apenas calado, pensa: há 3 deles e o beco tem 1,5 metros. E ele, fechando os punhos, diz que vai ser difícil enfrentar eles. Então o homem diz: por que está calado? E ele pensa: isso é um simples roubo mesmo? Ou tem algo por trás? O cara levanta a mão para bater e ele fala: eu não tenho dinheiro. E um deles fala: como um cara sem dinheiro está andando em Sanseong-dong? O outro de trás fala: vamos quebrar as pernas dele, para ele não vir mais aqui. Então Ye pensa: quebrar as pernas? Será que isso está ligado às perguntas que eu fiz? E ele ameaça dizendo que se ele sair vivo, vai sair caro o tratamento. E xinga ele de filho da truta. E Ye coloca as mãos para dentro da touca e puxa os folhetos e usa ele como espada. Os caras começam a zombar dele dizendo: ele tá bêbado, acha que isso é uma faca, meu amigo? E o outro diz: ei, quantos dedos você vê aqui, senhor? Ele, com a expressão de raiva, diz: eu estou avisando, para trás. Eles acham engraçado e o cara atrás dele fala: parem de falar e vão para cima. Então, agora começa a porradaria. O valentão estrala os dedos enquanto Ye aponta os folhetos e, olhando seriamente, se prepara para a luta. Então corta para o homem no bar novamente, olhando o celular, se perguntando se já deram cabo do prota. Então ele fala que iria dar uma olhada no CCTV. Para quem não sabe, é aqueles monitor que o pessoal da portaria fica observando. Eu fiz o curso de portaria, eu já sei. Ele coloca o código de acesso e abre a porta. Ele tira o terno, se aproxima da CCTV. Quando ele ergue as mangas, vemos algumas tatuagens e começa a olhar as telas. E vemos que em uma das telas está o nosso prota. Ele fala: o quê? Vocês não terminaram ainda? E fica com aquele sorrisinho dizendo: eu só pedi para quebrar a perna dele. Quando ele presta atenção direito, ele nota algo. E na câmera borrada, ele pensa que ele está segurando uma faca. E volta a cena dos folhetos. E ele avisa novamente para não se aproximar. E o valentão avança em cima dele. O prota olha com um olhar de fúria e atinge a região do pescoço do valentão e desfere vários ataques no rosto. Ele corre e, fechando os punhos, acerta bem na fuça dele. Lá do outro lado, o outro homem avança e o prota desvia em um piscar de olhos. E pulando pela parede, ele avança até que estava atrás e dá uma folhada na careca do gordão. O careca cai de joelhos, meu dedo, cara, uma folhada na cabeça do careca, o cara já desmaia. É ninja esse Ye. O bigodinho fala: o quê? O quê? Como assim? E pergunta: o que tem dentro desse pedaço de merda? Ele aponta a espada, quer dizer, o folheto, né? E diz: papel. Então o homem diz: besteira, você que começou essa luta de ferramentas. Ele põe a mão no bolso do terno e fala:
você começou isso. Mesmo que você fique aleijado hoje, a culpa é sua. E vemos aí a peixeira dele lá, ele. E ele olha fixamente e prepara para avançar em cima dele. Então, em um piscar de olhos, ele bate na mão dele e a faca cai no chão. O Bigodinho se perguntou o que aconteceu, porque foi muito rápido e ficou com medo. O Prota olha com um olhar sanguinário e vemos aí a técnica mortal. Folheto da ilusão! O Bigodinho com medo fala, isso não parece certo. E o Prota olha para ele e avança com toda a fúria. Enquanto isso, o cara está só de olho na tela com a expressão de surpresa e medo. E ele larga os folhetos no chão e pisa em cima. E se prepara para ir embora. E deixa eles desmaiados no chão. E começa a chover logo em seguida. Ele arruma seu boné e vai embora. Então a cena dos homens derrotados no chão é mostrado na tela e ele espantado fala, quem é esse cara? Ele se levanta, pega o terno e vai embora. Ele abre a porta e faz uma ligação falando, descubra onde esse bastardo mora agora mesmo. E mais uma vez em fúria ele fala, agora mesmo. Então voltamos para a casa dele e ele está tirando as faixas da mão. Ele fica se lembrando daquele momento que aquela garota se levantou e foi embora, dizendo que tinha que voltar para a classe dela. E ele olha para a mão dele, saindo sangue, e relembra que ele se levantou da cadeira que ele estava e sentou onde ela estava sentada. E se lembrou que ela teve um momento que ela olhou assustada e ele notou na hora e fica olhando na direção de onde ela olhou. E se perguntou, o que ela viu naquela janela? Então voltamos para ele no quarto, se olhando no espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém sem mais emoção do que eu? E ele se pergunta, será que tem alguém de olho em sua? Que é o nome dela, hein? Não se esqueçam. Então ele fala que aqueles caras de ontem à noite não são coincidência nenhuma. E ele diz que devia ter levado um deles para a delegacia. E fica pensativo olhando a paisagem lá do lado de fora. Então ele diz que sua parece saber de algo e se pergunta se procurava ela novamente, mas ele tem medo de se pôr em perigo de novo e se pergunta, será que isso vai me pôr em perigo? No dia seguinte, vemos aquele homem dormindo em sua cama confortável quando o celular toca. Ele abrindo os olhos, agarra o celular e pergunta, quem é? E quem estava no celular diz que descobriu algo da irmã do Prota e ele se levanta com pressa dizendo, fale! Essa pessoa falou que descobriu onde ele morava, que ele estava morando onde a sua irmã morava. Falou da mãe do Prota que estava em um hospital em Seul. E fala que a mãe dele desmaiou depois de saber da morte da filha. E ele olha seriamente e diz, não quero saber da mãe dele, somente desse cara aí. Então ele fala que o Prota é o único e que precisa se preparar porque ele é campeão de Kendo. Ele fala que mesmo que o Kendo é só uma prática recreativa, ainda assim ele era campeão. Ele fala, Kendo? O que deveríamos fazer? Vamos enterrá-lo? Aí vemos ele em silêncio e ele fala que o detetive pediu para eles ficarem quietos por enquanto e desliga o celular. Então ele fica olhando lá para baixo e pensando, campeão de Kendo, Então ele pega o celular e pesquisa o nome do Prota e fica encarando a tela do celular e sorri dizendo, Kendo não é popular no país e que tem poucos artigos sobre. Então ele joga o celular na cama e fica na frente da janela dizendo que deixá-lo sozinho é um problema. Como ele poderia resolver isso em silêncio? Então vemos algumas gotas de suor caindo e o nosso Prota está treinando. Ele está somente com as mãos no chão, concentrado. Ele se lembra daquela cena da irmã dele, enquanto acariciava a cabeça da irmã e sorria. Ela fala, ai minha cabeça, e eles se levantam e ele diz, vamos sair daqui agora. Ela fala, opa, e se isso acontecer no futuro de novo? E ele explica sobre o infinito para ela. E vemos aí vários carinhos caídos no chão e a espada de madeira na mão dele. Então, ele está com a irmã nos braços e percebeu algo. Ele pede para ela se afastar e aponta a espada e diz que cuidará de tudo. E volta ele treinando, quando ele percebe que alguém está chamando na porta. Ele para, respira e pensa quem é. Então, quando ele abre a porta, é aquele cara do bar novamente. Ele fala, ah, é você o cliente de ontem? E ele pergunta o que ele estava fazendo lá. E ele explica que aquele lugar foi comprado pela loja e que ele deveria sair de lá e que já tinha falado com o proprietário. E ele mencionou que alguém estava lá. Ele olha sorrindo e o nosso Prota só encarando calado. Ele cita sobre aquele papel com 1 milhão de won de condolência e pergunta se foi ele que fez a contribuição. Então ele diz que sim. Quando ouviu do suicídio, ele ficou mal. Então Ye fala, por quê e o que? Ele explica, sua irmã, ela era popular na nossa loja. Por isso que muitos clientes iam lá. Então ele fala, tentei muito não deixá-la ser levada, mas ela foi escoltada para um lugar chamado Tempro. Então vemos o Prota oferecendo o café para ele
e ele pergunta: tem Pro? Você provavelmente já ouviu falar. É como o chefe final dos estabelecimentos de entretenimento. Não há uma segunda rodada, é apenas um lugar para conversar. Mas, e o Prota fica calado se perguntando, ouvi dizer que ela sofreu um acidente humilhante lá. Eu me pergunto se esse poderia ser o motivo pelo qual ela cometeu suicídio. O Prota apenas fica de olho nas mãos dele e encara fixamente. E ele fica calado, que falhou em proteger e pede desculpas ao Prota. O Prota já fica com a cara fechada e nota que ele mexe muito a sua mão, os lábios ressecados e um olhar estável. O Prota diz: é mentira. Pensa o Prota com um olhar sombrio. Então ele coloca a mão por dentro do terno e retira o envelope dizendo que essa é a sinceridade dele. O Prota fica olhando para o envelope e fala o nome da irmã dele e diz: ela foi assassinada. Ele fala: perdão? Então Ye joga uma mentira dizendo que o funeral foi feito sem o corpo e foi feito uma autopsia. Então o cara, assustado, fala: uma autopsia? E ele pensa: isso é grave, isso revelaria muitas coisas. Então Ye fala: devemos recuperar o corpo amanhã de manhã. O resultado provavelmente sairá amanhã também. O cara fala: assassinato? Então Ye fala: amanhã iremos à delegacia com o resultado da autopsia. Então o cara diz que se ele precisar de alguma ajuda, era só entrar em contato que ele ajudaria de todo o coração. Ye agradece e ele se levanta para ir embora. Então o homem se levanta e sai com pressa para o estacionamento. Ele fica pensando que Ye deveria estar blefando, não é mesmo? E ele fala que não dá para saber, porque as expressões dele é as mesmas sempre. Ele entra no carro e aperta para ligar o carro. E o reflexo no retrovisor, mostrando seu olhar sério e pensativo, diz: e se ele estiver falando a verdade? Então o carro sai e vai embora. Ele pega o celular e liga para alguém dizendo: pegue os garotos e enterre esse cara hoje à noite. Então o cara do outro lado diz: matar ele? E ele com raiva diz: mate ele! Então aparece um cara sorrindo e recebe as ordens para limpar depois de fazer tudo. E avisou: leve muitos, pois ele é campeão de Kendo. Enquanto isso, vemos alguns caras atrás, uma pessoa pendurada se mexendo em cima do fogo. E ele diz: você conhece nossas habilidades, faremos que seja um suicídio limpo. E então vemos o Ye olhando para o carro e virando o rosto. Ele vai até o banheiro e ele, com um olhar, vê a vassoura. Parece que ele vai usar essa vassoura para algo, né? E aqui acaba, galera, esse manhwa. Ele tá em dia, galera. Ele tem 5 capítulos, lançou recentemente. Então, galera, se gostou, deixa o like e se inscreva para chegarmos a 1000 inscritos. Valeu? Fui!